E debaixo das suas ordens, aqui está falando do rei Uzias, debaixo das suas ordens havia um exército de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa para ajudar, e faziam guerra ali contra os inimigos do povo de Deus. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar ali as pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estiveram ali nas torres e nos cantos, para atirarem flechas grandes, pedras, até que se propagou a sua fama. Preste atenção, diga assim comigo: até que se propagou a sua fama muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Versículo 16: mas havendo-se fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper. E ele transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no santuário do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e retiraram ao rei Uzias e lhe disseram: Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Preste atenção: sai do santuário, porque você transgrediu, e não será isto honra da tua parte diante do Senhor. Então Uzias se indignou, enquanto tinha incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignado ali ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e ali, preste atenção, porque isso aqui é muito forte, e ali eles puderam constatar a lepra na sua testa. Por isso foi apressadamente lançado para fora, até ele mesmo se deu pressa de sair, visto que o Senhor lhe ferira. Último versículo: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando pois só em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor e de Jotão seu filho, que tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo que estava sobre a terra. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite, mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença, Pai, que em nós opera. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, cremos que continuará fazendo. Meu Deus, usa a minha vida e a de Fernandinho como instrumentos em tuas mãos, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, que em nome de Jesus o Senhor fale e ministre a cada coração aquilo que está no teu coração. Vem nos exortar, vem nos alinhar, vem nos encorajar, vem nos edificar, e seja exaltado, Senhor, por meio de tudo aquilo que já aconteceu e ainda acontecerá, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, e aplauda lindamente o nome daquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Mais forte, mais forte. Aleluia. E o tema da ministração hoje é vencendo as corrupções. E quando nós falamos de corrupção, a primeira coisa que vem à nossa mente, Fernandinho, talvez seja você se corromper diretamente com o pecado e se afastar da igreja. Mas na maioria das vezes as corrupções e as motivações erradas no nosso coração, elas vêm quando nós achamos que estamos no controle de alguma coisa. Quando já alcançamos uma estabilidade financeira, quando já temos uma estabilidade ministerial, quando já temos um casamento ou uma família bem alicerçada,
É muito bom termos a confiança em Deus, daquilo que o Senhor nos deu. Mas é muito bom também entendermos que somos seres humanos e que somos hoje e não somos amanhã. Que a vigilância com a vaidade do nosso caráter é fundamental para que possamos começar bem, permanecer bem e terminarmos bem. Igrejas podem ser abertas todos os dias. A minha oração é que o Senhor dê graça a cada líder, a cada pessoa que está ali, para que haja permanência. Trabalhos podem ser abertos todos os dias. A minha oração é que o vigor, que a pessoa que está iniciando um negócio, exista sempre no seu coração, mesmo diante das adversidades. Quando uma venda não for boa, quando uma feira não for boa, quando ela não estiver produzindo, porque todos nós que trabalhamos, quer seja em que área for, temos aqueles períodos que são ciclos de alta e de baixa, onde vendemos muito e onde vendemos pouco, onde as coisas apertam mais e onde as coisas sobram mais. Todos nós chegamos à igreja e vivemos aquele culto que para nós foi o ápice da unção da palavra, do que Deus liberou sobre a nossa vida. E de repente chegamos à igreja e ficamos pesados e permanecemos pesados. E muitas vezes isso não tem a ver com o culto. Isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história. Com o peso que nós estamos carregando, com o fardo que está sobre nós. Muitas vezes também vivemos um relacionamento onde existe uma intensa paixão pelo cônjuge, pela cônjuge, pelo homem, pela mulher, paciência com os filhos. Mas muitas pessoas começam bem, mas elas se perdem ao longo do caminho. Elas perdem as suas motivações, elas perdem a sua característica de ministração, elas perdem a chama do primeiro amor, elas perdem a simplicidade. Já sofreram tanto que eram doces, mas perderam a doçura que se transformou em amargura. Sofreram tanto que se tornaram insensíveis e passaram a ser secas e frias. Passaram por tantos embates da vida que não existe mais sensibilidade. Estão tão habituadas a estarem na igreja e de repente nos tornamos religiosos e não adoradores. A palavra não penetra mais da mesma maneira que um dia penetrou. Os louvores não ecoam nos nossos ouvidos como um dia ecoaram, que nos levavam às lágrimas, não fazendo apologia à manifestação física, às lágrimas, mas que não conseguimos sentir aquilo que um dia nós sentíamos. E nós começamos a observar que existe algo de errado em nós, que nós não éramos assim. Muita gente usa a expressão já foi feliz e não sabia, porque já sorriu com mais liberdade, já teve mais disposição. Aí começa a dizer, porque eu estou ficando velho, não tenho mais aquela mesma disposição. Imagine só Caleb chegando para Josué e dizendo, 45 anos se passaram desde o tempo que eu vim espiar a terra. E eu quero dizer para você que mesmo aqui em Josué capítulo 14, já idoso, a minha força é a mesma do dia que Moisés me mandou espiar a terra. Eu estou aqui disposto, eu estou aqui como valente, ou seja, ele não deixou que a chama pela promessa e pela palavra de Deus se perdesse. O apóstolo Paulo declarou em Atos, eu não tenho a minha vida por nada como preciosa a mim mesmo, contanto que cumpra o chamado e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele fala quando ele escreveu as cartas, eu não quero pregar e ganhar a todos e terminar perdido. A palavra do Senhor nos mostra pessoas que começaram bem e não terminaram bem. E o grande problema é quando nós chegamos a um conformismo. Não é para você estar inconformado e murmurando com a vida, mas é você ter um entendimento que andar com Deus é ser surpreendido a cada dia,
que a fonte inesgotável, que é o Senhor Jesus, quanto mais você bebe, mais Ele tem para dar de beber. Quanto mais você come, mais Ele tem para dar de comer. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Você tem que entender que não está vindo para mais um culto, não está cantando mais uma canção. Aquele é um momento único, singular, que não voltará mais, que vai marcar a tua vida, que vai marcar a tua história. E tudo vai depender de mim, de você. A palavra não muda, aquele que semeia também não muda. O que muda são os terrenos. Muitas sementes não frutificam, porque elas são abortadas, porque o terreno não está fértil. E nós não podemos responsabilizar aqueles que estão à nossa volta, quando a experiência pessoal e individual com Deus é nossa, é particular, é entre Deus e eu e Deus. O temperamento é meu. Fulano de tal me provoca, Jesus foi provocado. Fulano de tal me ignora, Jesus foi ignorado. Não justifique as suas atitudes pela maneira na qual te tratam. Haja como Jesus, porque o teu modelo não é o modelo errado das pessoas. O teu modelo e o meu modelo é o modelo de Cristo. Está escrito lá em 1 João 2,15: aquele que diz estar em Cristo tem que andar como Ele andou e viver como Ele viveu. Ou eu sou ou eu não sou. Meus lindos, Uzias reinou sobre Jerusalém. Começou a reinar com 16 anos, adolescente. Reinou 55 anos, muito tempo. Você começa a ler a história do homem, uma coisa linda. Deus era com ele. Ele conseguiu desenvolver no seu reinado 3 coisas que é muito difícil para um ser humano desenvolver. Em primeiro lugar, Deus usou para tirar do meio do povo a idolatria e trazer o coração do povo para Deus, restaurando os altares de Jerusalém, restaurando o coração do povo por meio da liberdade que Ele dava aos sacerdotes para pregar a palavra e também para queimar incenso e oferecer sacrifícios. A segunda coisa que Ele conseguiu fazer foi preparar um exército habilidoso, um exército grande de guerreiros, que defendia os israelitas, um exército que não permitia que o inimigo roubasse nada daquilo que eles tinham, um exército preparado e pronto para se defender e para atacar quando necessário fosse. E em todo o tempo a Bíblia diz que ele foi ajudado pelo Senhor, que o Senhor era com ele, que o Senhor o respaldava. Terceira coisa que ele conseguiu foi construir fortalezas e armas, já deixando tudo pronto para o seu sucessor. Não é todo mundo que consegue preparar o caminho para aqueles que estão por vir. Não é todo mundo que antes de partir deixa uma casa para cada filho mobiliada. Não é todo mundo que trabalha nessa terra pensando, se um dia você não puder mais, você tem como cobrir a sua família, porque você se projetou para isso, você se preparou para isso. Então ele conseguiu não pensar só nele, mas ele pensou nos outros. Ele preparou fortalezas, tamanhos de muros e torres de vigia, para que eles pudessem enxergar quando os inimigos viessem até eles. Ele conseguiu preparar armamentos para que as pedras pesadas fossem lançadas de maneira longa. Ele conseguiu também preparar flecheiros, para que naquela época eles pudessem atirar flechas de sobre o muro. Ele conseguiu preparar homens e mulheres para estarem com ele e sem ele. E um dos grandes desafios, e eu falo isso como líder, não é simplesmente você desenvolver um legado, mas é você construir esse legado na vida de alguém.
para que na sua ausência ela dê continuidade. O que é cristianismo? O que é a igreja do Senhor? Se eu pudesse hoje sistematizar, igreja nós sabemos que vem do grego eclésia, que quer dizer de dentro, chamados de dentro para fora. Mas o que quer dizer? A igreja do Senhor Jesus, ela é definida como a extensão do seu chamado e da sua missão, em obras e em atos. Jesus, ele foi para o Pai, deixou o Consolador, e nós somos a igreja que damos continuidade à obra que o Senhor realizou em nós. Se Jesus não voltar nessa geração, nós temos a responsabilidade de levantar Eliseus, uma geração que possa dar continuidade. Não pense você que ao estar ausente, eu me alegro com tal informação. Pastor, o culto não teve unção. Estou dando um exemplo. O culto não foi uma bênção. Eu fico feliz quando dizem, estou com saudade do Senhor. O Senhor faz falta, porque estão sentindo falta da pessoa, do homem de Deus, o ser humano, mas não da presença de Deus. Se eu sei que em um lugar não houve o manifestar da presença de Deus, ou está errando eu, ou está errando aquele que eu coloquei na incumbência de fazer aquilo que eu faço, em nome do Senhor. Então nós entendemos que os discípulos e os apóstolos eram representantes do Senhor Jesus. E nós precisamos olhar para aqueles que Deus usa nessa geração e nos alegrarmos. Fulano está cantando melhor, glória a Deus, que cante muito melhor. Está tocando melhor do que aquilo que eu tocava na minha época, glória a Deus. Eu quero ver uma geração de pregadores e de ministros que hoje estão aqui ou que já passaram por aqui, que possam ir muito mais além, que botem para torar nessa geração, que preguem debaixo da unção, que entreguem o manto de Deus, que revelem aquilo que a palavra diz que já foi revelado, mas que precisa entrar nos corações e nos ouvidos. Eu quero ver uma geração que saiba dar continuidade àquilo que aprendeu, uma geração que é mansa, que é humilde de coração, mas que também é firme como Jesus foi, que é prudente ali, uma geração que é fiel à palavra e que não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, mas em todo tempo está consolidado e alicerçado. E de repente Uzias, ele começa a fortalecer a cidade. E eu vou falar algo muito forte. O problema do ser humano não é quando ele fortalece um culto, Fernandinho, através de uma estratégia. O problema do ser humano, Fernandinho tem estúdio, não é fortalecer a visão de que esse estúdio é para a glória de Deus, para gravar canções e para pessoas irem lá. O problema do ser humano não é você fortalecer o seu irmão. O problema do ser humano não é você fortalecer sua família. O problema do ser humano é quando ele se fortalece. Diga para o seu irmão, quando você se fortalece. Quando você fortalece os outros, você cumpre a sua missão. E diz como Paulo, por isso que eu me alegro nas minhas fraquezas, nas injúrias e nas perseguições, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. A Bíblia diz que o Senhor, Ele viu o pecado de Davi. Sabe como é que foi? Foi na guerra? Foi não. A Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel, usando a vida de Davi e gerando vaidade no seu caráter, incentivando ele a levantar o censo em Jerusalém. Eu já lutei tanto pelo povo, eu já venci tanto que o povo cresceu, prosperou por minha causa. No dia que eu pensar que o culto cresce por mim, que a palavra é bênção porque eu prego, que o louvor é bênção porque eu canto,
eu estou sendo fortalecido e me fortalecendo. E a palavra diz que a soberba precede a queda, porque um abismo chama o outro abismo. No dia que o homem pensa que Deus deixa de ser na vida dele, porque Ele não dá a sua glória a ninguém. Dependência. Quanto mais Deus nos usar, mais temos que depender, orar, irmos para a cruz. O passar do tempo não pode nos fazer perder a chama da sensibilidade do primeiro amor. Você pode ganhar 1 milhão todo mês, não perca a sua essência de caráter, porque o ser humano, ele é perecível. Você tem hoje, você não tem amanhã, mas existe um tesouro que é eterno, e é esse tesouro que nós temos que juntar, porque aqui na terra a traça e a ferrugem tudo vai consumir. Quantos creem que o maior tesouro é Cristo, as vidas e a eternidade? Diga aleluia e aplauda o nome do Senhor Jesus. Cresceu tanto, versículo 15, que se fortaleceu. E quando a gente se fortalece, o grande perigo é que às vezes a gente não percebe que aquela característica está tomando conta de nós. Alguém às vezes tem que chegar, alguém que ama, e dizer: olha, não é querendo baixar a tua bola não, mas é querendo baixar teu joelho, para você buscar mais, porque você só tem o que tem porque Deus deu. Você só é o que é porque Deus te escolheu. Você só prega como prega porque Deus te usa. Você só canta como canta porque Deus, Ele canta através de você. Você é o instrumento, Ele é a melodia que flui através da tua vida. A letra, se a unção, ela está morta, mas quando ela vem com o Espírito de vida, ela sopra, e ela ministra aos corações, e ela cumpre aquilo que lhe apraz, porque ela é como martelo que esmiuça a penha. Já pensou o martelo esmiuçar a pedra? Então de repente Uzias, ele se fortaleceu. E quando a gente chega naquele patamar que diz: não, agora eu vou me aposentar. Ninguém se aposenta de oração. Ninguém se aposenta de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você pode minimizar algumas coisas na sua vida. Ninguém se aposenta em ler a palavra. Ninguém se aposenta de deixar de vir para a igreja. Ninguém se aposenta no amor. Eu já amei demais, agora eu vou amar menos. Onde é que está escrito isso? Em 2 André 2,15? Em 2 Everton 3,14, é isso? Então nós não podemos apresentarmos um pensamento que não é bíblico, mas que é um pensamento nosso, é o nosso dogma. Frases de efeito, elas só têm fundamento se elas estiverem fundamentadas na palavra. Que coisa linda, que coisa perfeita, tem sentido, é bíblico, é o que Jesus fez, era o que Ele faria. Jesus nunca mudou na sua essência. Então Uzias, ele se fortaleceu. Enquanto ele fortalecia, diga assim para o seu irmão: enquanto você fortalece, isso é forte, você vai saber separar agora. Diga para o seu irmão: enquanto você se fortalece, Deus te fortalece. Perdão, vamos voltar aqui. Enquanto você fortalece o seu irmão, diga para o seu irmão: Deus te fortalece. Enquanto você se fortalece, fala para o seu irmão: você caiu, você perdeu a sua força. Então de repente ele vai e entra no templo,
e ele pega para si um incensário. Eu vou falar algo muito forte. Tem gente que carrega o fogo, mas não está no fogo. Tem gente que leva nas mãos o que queima, mas o seu coração não queima mais. Tem gente que canta a música que queima, mas aquela canção não queima mais no seu interior. Tem gente que queima a palavra que é vida nos corações, mas que não é queimado por essa palavra. Abre a boca e através da sua oratória, do seu vernáculo, da sua homilética, da sua desenvoltura, as pessoas ficam ali. Meu Deus, que coisa linda! Mas aquele efeito produzido no ser humano não é mais produzido em quem é comunicador, em quem transfere a unção. Tem gente que entra no templo com um incensário, mas que não é o próprio incenso. Tem gente que canta adoração, mas não é a própria adoração. Tem gente que prega a palavra, mas não vive a palavra. Tem gente que sabe como amar, mas não vive esse amor. E eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse: não adianta levantar o fogo se você não é o fogo. Se você não tem o fogo. Você está entendendo? Tem gente que levanta o fogo, mas não tem vida. Faz barulho, mas não tem vida. Não corresponde. No dia que a pessoa não pregar o que vive, nem viver o que prega, ela não tem autoridade para estar onde ela está. Tem gente que se fortaleceu, e esse fortalecimento individual levou ela ao direito de pegar um incensário, de pegar a tocha com fogo e entrar no templo, e ultrapassar os limites de Deus. Segundo princípio que eu quero que você entenda: não ultrapasse o que Deus estabeleceu como limite. Você não é o dono do universo, você não é a dona. Você não é dono das pessoas, eu não sou dono. O dono das ovelhas é o Senhor. Eu cuido daquilo que é de Deus. Jesus, ele disse em João capítulo 10: as ovelhas são minhas, eu sou a porta, elas escutam a minha voz e me seguem. E toda ovelha que escuta a minha voz é apacentada por mim, porque eu sou o bom pastor. Quantos creem que é assim? Nada é nosso, tudo que temos é dele e volta para ele em glória. O meu carro é para a glória dele, a minha casa é para a glória dele, as minhas filhas é para a glória dele, a minha família é para a glória dele, a igreja que eu estou pastoreando é para a glória dele. Não ultrapasse os limites de Deus. Por mais que haja autoridade sobre uma pessoa, tem coisas que não nos convém fazer. Durante 55 anos, os sacerdotes cumpriam a sua missão de queimar incenso para o povo. E eu vou falar uma verdade para você. Há um ditado popular que diz que quer conhecer o ser humano: dê dinheiro e poder, e liberdade. E eu já vi muita gente que quando não era pastor era uma benção, quando foi ordenado se quebrou, porque achou que tinha, que podia. Quando estava no banco servia, mas quando começou a ser usado, o autoritarismo botou a perder tudo. No dia que eu achar que o dinheiro que eu ganho compra as pessoas, eu estou entendendo com isso que o que é mais importante nessa terra é mamon,
o dinheiro, e não um Deus que é dono do ouro e da prata. No dia que eu entender que o culto só vai voar, e Deus só vai descer se eu pregar, Deus vai me abater, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. No dia que eu pensar que a coisa só flui porque eu toco, porque eu canto, porque eu oro na minha casa, porque eu sou o bambambam, aí Deus vai e mostra que aquele que não era nada, Ele começa a usar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem gente que você olha e não entende por que fulano prospera, por que na vida de fulano isso acontece. Você não sabe dos bastidores daquela pessoa com Deus. Mesmo que você seja lindo e linda, continue se valorizando. Diga assim: se é príncipe, diga príncipe. Se é princesa, diga princesa. Diga: eu sou príncipe. Eu só ouvi as princesas falando. Os príncipes aqui. Vamos lá, diga: eu sou um príncipe. Pronto, isso mesmo. Mas uma princesa com defeitos, e um príncipe também. Tem ou não tem? Você pode ser lindão no estereótipo, mas tem alguma coisa no seu corpo que você não gosta, e que talvez tanta gente ache lindo, mas você não gosta. Por mais que você seja uma pessoa trabalhadora, tem gente que ainda abre a boca e acha que você é preguiçoso. Dá vontade de vir com a unção de Davi, olhar para essa pessoa como se ela fosse Golias e toma na testa a pedrada. Você só não faz isso porque você é crente. Você olha assim e diz: miserável, eu trabalho o dia todo e há tanto tempo, e tu ainda vem me chamar de preguiçoso e desorganizado. Ah, filho do cão. A vontade era essa. Agora você é crente, aí o pastor fala na pregação, porque estou falando geral, não estou sendo específico. Então o que é que acontece? Todos nós, por mais que venhamos a ter, sempre alguém vai discordar de algo. No dia que o pastor André não errar, então eu vou ser canonizado. Tem que estar no céu e não na terra, porque eu sou um ser humano limitado. Você também. Agora precisamos ter um coração sensível e quebrantado, reconhecendo as nossas falhas e sendo crucificados com Cristo, porque se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Então respeite os limites de Deus. Se tem coisa que não é para você fazer, não faça. Se tem coisa que não é para você tocar, não toque. Tem gente que humanamente nem tem muita patente, mas chega e diz: você sabe quem eu sou? Dá vontade de olhar e dizer: é um ser humano lindo em Jesus. Não, mas eu tenho uma patente. Eu sei, a sua maior patente é ser filho do rei, é ter a eternidade. As nomenclaturas aqui da terra, elas vão passar. Os reinos vão passar. Eu lhe garanto uma coisa: que se essa igreja não for arrebatada, o seu dinheiro no caixão você não leva. O seu carro na sepultura você não leva, porque está escrito em Eclesiastes: em tudo que vier às suas mãos para ser feito, faça com todas as suas forças, porque para onde você vai, não há indústria, nem há trabalho. Ame nessa terra, faça nessa terra. Quando você é como Jó e ora pelos seus amigos e abençoa vidas, não se preocupe, porque enquanto você planta, você colhe. O maior segredo da prosperidade em todos os aspectos não é você fazer por você, é você fazer pelos outros. Porque enquanto você faz pelos outros,
Deus faz por você. Enquanto você abençoa alguém com a palavra, Deus usa alguém para te abençoar. Enquanto você ora por alguém, Deus usa alguém para orar por você. Enquanto você clama pela vida de alguém, Deus usa a vida de alguém para clamar pela sua vida. Enquanto você planta uma semente, Deus está abrindo 10 portas. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. De repente, Uzias ele entra no santuário, o incensário. O homem acertou até ali, aí todos os sacerdotes vão até ele. Que loucura é essa, Uzias? Tem gente que Deus ainda usa para nos lembrar de quem nós somos. Você foi um homem de Deus, você foi um rei exemplar. Você removeu os altos que não glorificavam a Deus no meio do povo. Você levantou cidades fortificadas. Você levantou um exército. Você preparou armamentos de guerra que em toda Jerusalém território não existe. Deus te permitiu reinar. Desde a adolescência você foi fiel. Fez tanto para chegar agora na velhice e fazer besteira. Tem gente que eu olho assim, que o tempo passa e ao invés de amadurecer e melhorar, o camarada vai piorando. Ô infeliz, já passou por tantas, e será que isso não te amolece? É desse jeito que você quer ir para a glória, para a eternidade? É desse jeito se amar o seu irmão? Se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Sacerdotes entraram ali e disseram: que é isso, Uzias? Isso não é um papel seu, é nosso. Eu vou dizer uma coisa para você: por mais que Deus te dê, Deus nunca vai nos dar tudo para reconhecermos quem somos. Você pode pedir a totalidade, mas Ele sempre vai deixar uma lacuna na nossa história que só é preenchida por Ele. Você quer fazer tudo, e eu não vou deixar você fazer tudo, para que você entenda que você não é autossuficiente. Você precisa depender da suficiência que vem do alto, mas ser autossuficiente não. Aí de repente chegam ali os sacerdotes tentando impedir: não faça isso. Estava com o fogo na mão e brigando com eles. De repente, meu pastor, todos olham para ele e veem que na testa dele surge uma lepra, repreensão divina. Ele ainda não havia visto, mas todos já viam que ele estava leproso. O pior tipo de pessoa é quando todo mundo vê que ela está leprosa, que ela está doente, mas ela não enxerga isso. Ela é uma pessoa difícil, mas ela não quer conserto. Ela é uma pessoa que está errada, mas todo mundo está errado e ela está certa. Ela é uma pessoa que tem que melhorar, mas todo mundo tem que melhorar, menos ela. Todo mundo está vendo a lepra, todo mundo está vendo que ela segura o fogo nas suas mãos, mas ela está leprosa. E os sacerdotes contendo ele: isso aqui não é para você. Deus já estava reprovando. Qual que é a reprovação de Deus? Tem gente que está leprosa. E o pior e último nível do ser humano é porque a região da pele que o ser humano tem, a lepra, ela fica tão enferma que ela não é dolorida. Você não sente o frio nem o calor. Chega no estado de insensibilidade. E eu vou pegar pesado. O pior do ser humano é o cinismo.
É você falar com ele e ele dizer: tá bom, eu vou melhorar. Mas no outro dia, depois de momentos, continua cometendo os mesmos erros. Escuta uma mensagem, recebe de Deus, mas continua tendo as mesmas atitudes. Está insensível, está leproso, só que não sabe, está como Saul, ainda está no trono, achando que tem a unção, mas não tem mais. Está como Sansão, achando que tem a força, mas não tem mais. Perdeu a visão em nome de Jesus. Não chegue nesse estado. Vença a autossuficiência. Nunca pense que você é tudo e pode fazer tudo. Esse é o pior nível que leva o ser humano à queda e à decadência espiritual e emocional. Deus tem te dado tanto e muitas vezes somos ingratos. Então todos viram a lepra na testa. Deus não fez a lepra nascer no peito, na perna, nasceu logo em um lugar que todos viram. Todo mundo viu dentro do templo que ele estava doente. Quando ele percebeu que os sacerdotes o repreenderam, e que ele olhou para os sacerdotes, ele sabia que algo não estava bem com ele. Ele sabia que havia errado, e ele soube que estava leproso. E ele mesmo correu e saiu apressadamente. Só que eu quero liberar uma palavra de Deus aqui. Já foi tanta lapada hoje, que agora diga assim ao seu irmão, diga: segura essa. Deus não vai te permitir ficar leproso. Fala para o seu irmão: Deus não vai te permitir ficar leproso. Agora fala para ele, diga: apaga o fogo da terra e acende o incensário do céu. Amém. Por isso, do que adianta incendiar a terra com dor, com as habilidades, mas não incendiar com a presença, com a glória de Deus. A oração do profeta foi: Deus, assim como as águas cobrem o mar, nos cobre com a tua glória, porque só tu tens poder e autoridade, e as nuvens são o pó dos teus pés. Se você crê que esse é o nosso Deus, aplauda lindamente o seu nome. Leva na xerianda lá, manache. E ele ficou leproso até a sua morte. E ele saiu para morar só em uma casa. Durante 55 anos, reuniu pessoas, preparou pessoas e terminou só. Esse é o último estado que uma pessoa orgulhosa é levada. Ela fica só, porque ninguém aguenta. Ninguém traga aquela pessoa, porque só ela está certa, só ela tem razão. Então só tem um destino para essa pessoa: vá curtir sua lepra só, para não contaminar ninguém. Pelo menos uma coisa ele foi digno: ele estava leproso, mas ele saiu de onde ele estava para ficar só, para que ninguém fosse contaminado pela sua lepra. Pelo menos eu quero elogiar Uzias em uma última atitude. Ele errou até o fim, mas aquilo que ele adquiriu em virtude da sua desobediência e vaidade de caráter, ele não quis passar essa doença para outras pessoas. Se você entende que adoeceu, que errou, que falhou, pelo menos não transfira, não chama o irmão para ficar fofocando. É tão bom fofocar, é melhor orar, é melhor interceder. Entenda uma coisa: sabe por que te procuram para fofoca? Porque acham também, têm certeza que você é um fofoqueiro. Você atrai o que você é. Por que as pessoas têm a liberdade de chegarem para você falando dos outros? Por que elas se sentem tão confortáveis assim? Essa é a minha pergunta. Será que elas não encontram em você guarita também? E desdenham?
Vão contar a você porque sabe que você ama uma fofoca. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te fez para a solidão. Deus não te fez para a solidão. O Deus que curou Naamã é poderoso para nos curar. Não faça tudo e termine perdido. Faça como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele ficou morando só. Tudo bem que ele não passou a lepra, mas também não houve arrependimento. Pega na mão do seu irmão. Diga: é tão simples, meu irmão. É só voltar atrás. Eu vou liberar uma palavra profética aqui que é muito forte. E eu falo isso aqui, estou todo arrepiado como profeta de Deus. Se no prazo de 24 horas, diz o Senhor, até amanhã, você tiver uma atitude de humildade, que remova de você essa lepra, Deus vai te exaltar. O que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão a quem você tem que pedir, agir com amor com quem você tem que agir, liberar uma palavra de Deus a quem você tem que liberar, ir para a cruz se você precisar ir, amar se você precisar amar. Assim diz o Senhor: se você fizer isso dentro de 24 horas, eu vou honrar a tua vida financeira, emocional, tua família, teu casamento, tua saúde. Se você recebe de Deus, diga aleluia, diga eu recebo, e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Mais forte a Ele.